Galera, o Zoom está de volta com os nossos convidados, presidente e vice-presidente da Associação de Criadores de Lobisomens da capital do lobisomem, Joanópolis, Walter e André. Sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos. Prazer enorme recebê-los aqui. Agora é o seguinte, tem lobisomem mesmo em Joanópolis? É isso que todo mundo quer saber. Tem. Joanópolis é a capital do lobisomem. Tá. Desde 1983, quando houve uma pesquisa da dona Maria do Rosário de Souza Tavares de Lima, uma dos maiores folcloristas do Brasil, e ela fez uma tese de mestrado para a Associação Brasileira de Folclore, em que ela dizia que Joanópolis tinha um lugar de ocorrência do lobisomem, o maior local de ocorrência de lobisomens do Brasil. Caraca, amigo. Mas vem cá, como que o lobisomem chegou no Brasil? Como que foi que ele veio parar aqui? O lobisomem ele tem uma trajetória longa, né? Se a gente for analisar bem, a gente pega a Grécia Antiga, quando o rei Liqueus ele faz uma oferta de carne humana a Zeus, Zeus já condena ele como o primeiro lobisomem que nós temos notícia da história. De lá, essas histórias gregas se unem às histórias romanas, que no caso você vai ter os lobisomens de Roma. Os próprios fundadores de Roma, né, foram criados por quem? Por uma loba, pela deusa Luperca. Existiam toda essa questão das Lupercais, que eram festivais dedicados ao lobo. O homem e o lobo sempre estiveram muito juntos, essa questão dos deuses, né? E depois Roma leva toda essa história para a Europa, Portugal, o lobisomem vem para o Brasil, com certeza já na própria caravela de Pedro Álvares Cabral, desembarca aqui no Brasil acaba caindo no Rio de Janeiro, com certeza São Paulo, começam os primeiros imigrantes portugueses a ir para Joanópolis, que é fundada em 1878, por sinal um dos fundadores de Joanópolis, ele era filho de um português, parente da dona Maria do Rosário de Souza Tavares de Lima, da família Caparica, por sinal, e ele é tido como um dos primeiros lobisomens de Joanópolis. Já naquela época já falava que o senhor Anselmo era lobisomem, e de lá para cá o lobisomem se adaptou muito, muito bem no mundo caipira, se adaptou muito bem, né, em Joanópolis, por sinal, acho que o clima. E o lobisomem caipira, vamos dizer assim, o lobisomem brasileiro, ele diverge muito do lobisomem hollywoodiano. Por quê? Por quê? Ao invés daquela história de ficar matando pessoas, degolando gente, o que o lobisomem faz? O lobisomem no Brasil, de acordo com o nosso folclore, ele é uma assombração, ele assusta as pessoas, ele corre, ele tem uma como vocês chamam de maldição, mas o caipira chama de fadário. Né? Então ele tem o fadário, que é a maldição de numa noite correr sete cidades. O único mal que um lobisomem pode fazer, é atacar pessoas que não são batizadas. Crianças que não são batizadas podem ser vítimas de lobisomem. Tá, mas conta assim, resumidamente, a história do lobisomem. Como é que faz para surgir? Como nasce um lobisomem? O lobisomem é muito simples. Basta um casal ter 7 filhos homens. Tendo a sequência de 7 filhos homens, o último vira lobisomem. Caraca, Ele tem esse fadário dele. Então, e se a mulher, por exemplo, ela já tem 6 filhos, aí o sétimo que nasce, ele vira lobisomem, é isso? O 7º vai ser lobisomem. Aí nos primeiros... Se ela quiser ter 7 filhos, ela fica meio com medo, então. Fica com medo. Se tiver 6 homens, nós não aconselhamos a ter. Mas existem rituais que impedem também que isso ocorra. Então, aqui no Brasil, o lobisomem, o 7º filho, vira lobisomem, aí ele faz o quê? Qual é a função dele? Numa noite de quinta para sexta-feira, de lua cheia, ele vai procurar uma encruzilhada, ele vai tirar a roupa dele, vai pendurar a roupa dele lá, ele vai se espojar no chão, e ele já sai na posição do lobisomem, ou seja, ele vai ficar um cachorro imenso de 4. Ele é muito, muito peludo, as orelhas são muito grandes, os olhos são vermelhos, e ele sai em carreira pela cidade. Ele vai correr 7 cidades, ou 7 cemitérios, ou 7 igrejas numa noite. Para assustar as pessoas assustar as pessoas. Só assustar, ele tem que cumprir essa maldição dele. Mas aonde tem criança que não é batizada, ele fica cheirando a porta, arranha as portas e janelas. Então é comum no interior você ver algumas portas arranhadas, que são pessoas que estão sendo vítimas do lobisomem. Por que essa relação com o número 7? Você falou dos 7 filhos, 7 cemitérios, enfim. Tem alguma coisa? Não? O 7 é um número cabalístico, né? Então são 7 dias da semana. Na época antiga eram os 7 planetas conhecidos, os 7 dias da criação. Então o 7, ele é um número mágico. Ele é um número que impele determinadas magias. Então isso está presente no lobisomem também. E o lobisomem de Joanópolis, ele é maldoso? Ele é do mal? Ele é não, ele é fanfarrão, ele gosta de brincar. Ah, é? Ele é brincalhão? O André está por aqui também. Qual que é? Você é presidente. O Walter é o presidente. E o André... O vice-presidente. O vice-presidente. Vocês não são o 7º filho, não, né? Não, mas dizem que o Walter
pode porque é ser. peludo, tem a sobrancelha tem junto. Tem umas características assim. Assim. Entendi. Eu já vi falar que o cara que tem muito pelo parece um urso, então... Em Joanópolis não, é lobisomem. Parece um lobisomem. Se tiver a sobrancelha unida e for peludo, Tony Ramos, então, é o lobisomem morto. próprio, é o próprio. Deve ser de lá, então. Escuta, e qual que é o papel da Associação dos Criadores de Lobisomens lá em Joanópolis? Olha, eu acho que o papel primordial nosso é criar lobisomens, ou seja, a gente trabalha com a questão da oralidade. Por exemplo, quando eu começo a contar uma história de lobisomem, imediatamente alguém lembra de uma história. Ah, meu avô contava isso, meu pai contava. Todo mundo tem uma história para contar. Então, o que nós fazemos? Nós provocamos essas memórias, nós trazemos à tona isso que está muito perdido hoje, né? Hoje as pessoas estão muito individualizadas, muito restritas às suas cavernas, então elas não estão tendo essa oralidade. E a função da associação é isso. Então, o que é criar lobisomem? É fazer com que as pessoas relembrem as suas histórias, relembrem os causos, né? E essas assombrações. Então, Certo. uma das funções. E a outra função que a gente trabalha com essa parte da divulgação da própria cidade, que daí, no caso, é o André que faz. Ah, tá. É exatamente isso que eu ia perguntar. Vocês têm funções um pouco diferentes dentro da associação, né? O Walter é o temos. cara da história, então. É o Isso, cara que... eu sou contador de história. e o Eu André? faço mais o marketing. O marketing. Ele põe na mão na marketing da massa. cidade. Alguém Você tem que tenta trabalhar. fazer o lobisomem ficar mais bonzinho, Eu mais faço assim, atrativo? Isso, mais brincalhão, mais Passar fanfarrão uma mesmo. imagem diferente Passar do uma- lobisomem. Uma imagem mais simpática. Mais light, é. Tá. Principalmente para as crianças, né? Que ficam com medo, tudo. Tem até um bichinho, né? Um Tem, mascote. ele trouxe aqui, que ele trouxe. Fala pro pessoal de casa, ele Vamos trouxe. mostrar pro pessoal? Mostra pro pessoal de casa Olha que que... está nos Ah, assistindo esse neste daí momento. é simpático, nem Olha dá aí. medo desse, gente. Esse é o bebê pequeno. lobisomem. É um mini lobisomem, É um é isso? Bebê lobisomem. Como é que é? Bebê. Ah, o bebê lobisomem. Tem também um bebê É porque lobisomem. lá a gente cria lobisomem. Então, Certo. e a gente cria o bicho solto. Certo. E aí é para as crianças ficarem mais, né, mais tranquilas, Como brincarem. que surgiu? Conta pra gente aí. Amigável. Então, surgiu assim, porque na cidade tem muito lobisomem grande, no comércio, tudo. E as crianças ficavam com medo. E daí eu vim para a cidade, vi porque tá com medo e tal, e eu peguei e criei o bebê lobisomem para aproximar mais as crianças. Certo. E elas saberem mais sobre o mito, sobre o folclore e Sim. tal. Mas o lobisomem de verdade não é fofinho assim, não, né? Vamos falar a verdade. Tem vai. maiores também que esse, né? Não. Tem um adolescente, tem um adulto, porque esse é o bebê, né? Tem outras também, não? Tem um adolescente, mas eu não trouxe ele hoje. É meio rebelde, né? Entendi, É ele igual- não quis vir. igual entendi. adolescente É, mesmo. puberdade é complicado. Esse é Mas o lobisomem, fácil né, pra começa carregar. a crescer pelo tudo. Mas é... São bonecos, tem bonecos grandes na cidade, né? O comércio tem adotado de ter esses lobisomens como souvenirs. Daí eles colocam os grandes, aí o André desenvolveu o pequeno, que tem gente que mesmo do boneco tem medo. E aí pessoas que se vestem de lobisomem andam na cidade também. Pra quem não conhece Joanópolis, de repente o pessoal está assistindo agora a gente, não conhece a cidade ainda, né? E aí desperta essa curiosidade das pessoas. Tem algum prato, alguma coisa assim que também remete a isso? Não? Sim, tem a galinhada do lobisomem, que eu faço também. Porque ele gosta muito de frango, né? Muito Ah, é? de aves. Então, tem a galinhada para ele não ficar aí no galinheiro dos outros. Certo. Aí ele já come aquilo que é pronto e Isso. preparado Tanto para é ele. que lá tem a festa de São João, que é a Sim. comida típica da cidade, que é a galinhada, muito famosa. Tá. Vocês precisam ir lá conhecer. Nossa, quero ficamos ir curiosos. demais. E vocês saem pela noite procurando lobisomem? Tem isso? Tem um dia? Olha, nem precisa, o lobisomem vem até a gente, né? Porque são tantos relatos que a gente recebe de pessoas que viram, que encontraram, que saíram na cidade e se defrontaram com o lobisomem. Então isso é muito, muito comum. Mas o que acontece? Joanópolis é uma cidade próxima a São Paulo, nós somos só a 116 quilômetros de São Paulo. Tá. Temos uma das cachoeiras, maiores cachoeiras do estado de São Paulo, que é a Cachoeira dos Pretos. E a cidade é uma cidade turística, uma instância turística. Temos a represa do sistema Jaguari, que é um espelho de água de 50 quilômetros quadrados. Tá. Então é muita coisa que nós temos para mostrar. Mas, curiosamente, as pessoas vão para ver o lobisomem. Tem a trilha do lobisomem que as pessoas saem fazer na noite de lua cheia. Muitos turistas se aventuram na busca de um lobisomem, no caso. Olha só, E aí então... eu contar histórias, né? As pessoas gostam de ouvir o caos, de contar essa história. E Sim, se então, vocês quiser- Pode falar. se vocês encontrarem algum lobisomem, vocês têm que esconder as unhas e os dentes. Esconder mesmo? as Mas unhas? por A minha quê? é postiça, mesmo assim eu tenho que esconder? Eu Mesmo tenho mania assim. de roer unha, tô tranquilo, viu? Porque senão ele Os ataca. dentes também? Ataca, é? Meu Deus. Caramba. É, porque aí você esconde, né? Você fica escondido, ele passa correndo por você e não faz nada. Você não Bom. ganha uma fungada de um lobisomem.
Que loucura. A gente prometeu que ia ter uma revelação aqui durante a entrevista. Então, o que acontece, ô, Roberta? Queridos telespectadores, você que está em casa aí, sempre fica essa pergunta, né? Tem ou não tem lobisomem? Ah, só vendo para provar. Ah, ninguém nunca falou. Não, tem uma pessoa que viu e está aqui no Zoom para fazer essa revelação agora. Não é verdade? Ele viu. Ele é um dos que viu. Dos, né? Mas ele sempre... Ele conta essa história, muito verídica a história dele, o medo que ele passou quando ele teve a experiência de encontrar com o lobisomem. Então vamos mostrar, para quem está em casa nos assistindo agora, o depoimento do Juca, que viu o lobisomem, e agora você confere essa história aqui no Zoom. Vamos conferir. Juca aqui da Parada do Queijo. Estou aqui para contar um caos que aconteceu comigo e um amigo meu numa noite de lua cheia. A gente estava passeando de cavalo, foi quando uma coisa muito estranha aconteceu com nós, que um bicho muito grande apareceu na frente das mulas. As mulas se assustaram. Foi feia a coisa, moço. Foi feia. Só que conseguimos se manter em cima da mula e conseguimos chegar quase perto. Foi daí que vimos que era o lobisomem de verdade mesmo. Nossa, vixe. Quase morremos do coração. E foi nesse dia aí que, a partir desse dia, que eu comecei a acreditar que lobisomem existe. Não precisa estar bêbado, nada para ver o lobisomem. O negócio é feroz mesmo. E pessoal do céu, quem quiser ver o lobisomem é só chegar em Joanópolis na lua cheia. Aqui na Parada do Queijo tem bastante também. Tem bastante lobisomem. Tem filho de lobisomem, tem lobisomem velho, lobisomem novo, tem bastante tipo. É só chegar em Joanópolis para ver. Caramba, gente. Aí, tá aí a prova que o cara realmente viu o lobisomem, meu. Prova viva. Existe mesmo. Existe. Lobisomem existe, com certeza. Ele é uma das testemunhas que viram o lobisomem. E você disse, Walter, que muita gente chega para vocês para contar histórias de que viu realmente o lobisomem. Muitos E casos. são vários diferentes ou os relatos são parecidos? São parecidos, né? Tá. Sempre a história, mais ou menos, é que é um cachorro muito grande, preto, é um animal assim, ele não faz nada, mas ele assusta, ele aparece, assusta os cavalos, assusta as pessoas, ele passa correndo, então ele acaba dando um susto aos desavisados. Deixa eu te falar, mas assim, além das unhas que precisa esconder, os dentes, tem mais alguma outra coisa, não, para se proteger do lobisomem? Tem a prata, né, Walter? Ele não gosta, porque o que acontece? Como você poderia matar, não é o nosso intuito jamais, mas se você ferir o lobisomem com objeto de prata, ele sangra até morrer. Então é muito comum, o pessoal de Joanópolis gosta de usar uma prata, né? Que a prata é um dos elementos que afasta o lobisomem no caso. Agora, tem uma outra coisa que é curioso, se você quiser matar um lobisomem, você pode dar um tiro com uma bala de prata, mas você tem que acertar o dedinho mindinho do pé esquerdo Não, do então lobisomem. é praticamente impossível. Praticamente Um bicho que corre 7 cidades numa noite. Ah, não, mas pra que não dá. também? Deixa o Esquece. lobisomem, né? Deixa o Deixa o lobisomem. lobisomem Deixa em viver, paz, o lobisomem deixa é da ele paz. viver. Já que não é Tranquilo. amaldiçoado, né, tá tudo certo. O que eu queria saber, assim, o lobisomem sabe que ele é um lobisomem ou ele perde a consciência quando ele se transforma? Boa. O lobisomem, ele é o seguinte, ele naquela noite ele sai, aí ele vai para uma encruzilhada, ele sabe que ele tem a maldição, ele sabe que ele carrega o fadaga. Tá. Né? Então ele vai dar uma desculpa. Então é muito comum alguns maridos lá em Joanópolis falam para a esposa que ele tem a maldição, e toda esposa, a mulher entende muito bem isso. Aí ele sai para se transformar em lobisomem, passa a noite fora, cumprindo a maldição, o fadaga. Claro. Né? Isso é muito comum. E aí ele corre as suas sete cidades. Ele tem consciência que ele é lobisomem, mas ele não gosta que as pessoas saibam quem é. Existe uma explicação muito legal para isso, que é a questão, porque todo mito ele tem uma função social, o mito não ocorre à toa. Então, se nós voltarmos um pouco na história, as pessoas que tinham amarelão eram pessoas que eram muito magras, muito sorumbáticas, não saíam à noite. Então, muitas pessoas com amarelão foram acusadas de lobisomem, eram tidos como lobisomem. Outras pessoas que saíam mais à noite, inclusive um desses senhores que eu falei no início do século passado, no fim do século passado, em que ele era lobisomem, ele era membro da maçonaria e por volta de 1880 ele estava pregando a questões republicanas na cidade. Então ele vivia à noite nessas reuniões, saindo a cavalo, ele é um homem muito grande, também falavam que ele era lobisomem. Mas a pessoa, ela sabe que é, mas ela não gosta que as pessoas saibam que ela seja o lobisomem. E eles reproduzem o lobisomem ou não? Não, a reprodução do lobisomem é complicada. São-se 7 filhos homens nessa sequência. Tem que ser dessa maneira. Ou também, se alguém tirar um sangue do lobisomem que não seja com objeto de prata, ele herda o fadaga, ele herda essa maldição.
Que loucura. E aí você falou da importância, né, desse mito para a sociedade. Vocês trabalham bastante também com a questão do turismo imaginário. Roberta, você ficou com vontade de conhecer Joanópolis? Com certeza. Eu, Agora particularmente, quero ir na lua cheia. Na lua cheia, ela tá louca para ver um lobisomem. E o pessoal que está em casa nos assistindo agora, certamente também ficou com muita curiosidade para ir lá, para conhecer a cidade. Então, vocês podem ficar à vontade, assim, para fazer o convite, né, para a galera conhecer a cidade de Joanópolis, falar... Joanópolis, o que coisas aconteceu? boas Joanópolis que é uma tem cidade lá. bonita, é uma cidade que tem assim, uma culinária, é muito rica pelos seus doces, suas padarias, tem ainda suas brevidades com araruta, é uma cidade bem interiorana, bem caipira e muito, muito acolhedora. E o André desenvolve vários produtos do lobisomem, né? Então nós temos os souvenirs que vocês vão encontrar lá, que daí o André pode até falar bastante de souvenirs para vocês. Certo. Desde o doce, o lobisominho segurando caneta, temos pijamas também. Tem um Daí negócio que você me mostrou ali atrás, que é o quê? Viagra do lobisomem? Temos a Viagra do lobisomem. Viagra do lobisomem. meu povo. Essa tem gente Esse que... é uma Esse o G iguaria. vai buscar. Eu? Não, eu não preciso Tem aí, mais. se quiser mostrar, nós trouxemos. Tá, a gente vai Vamos mostrar. Depois ele vai explicar como funciona. Vou pedir aqui o... Onde que tá? Você deixou aqui? Ô, Zaca, pega pra gente, por favor, a sacolinha ali do André. Tá. Pra gente mostrar pro pessoal de casa que é importante isso. Uma pergunta, o lobisomem tem etnia? Porque eu sou eu sou mistura com japonês. Tem lobisomem japonês? Pode ter. Pode Se o ter? japonês não é muito, tem muito filho, né? Não é que nem português. Português tem um não tem monte. tantos. Mas se o japonês trabalhar ali com um labor e fizer 7 filhos homens, 7 filhos homens. com certeza vamos ter um Lobisomem o japonês. colinho puxado. Já pensou? Eu vou ter 7 filhos, então. Mas porque assim, na verdade o lobisomem ele, pelo que você contou, é europeu, né? Então vai ter Ele é europeu, ele tem do folclore europeu, né? Ele vem... vai ter uma mistura aí. Aí, já trouxe aqui então, Ah lá. tá aí? Esse Deixa eu ver. é o Viagra. Mostra pra quem Gente, tá em Tem a casa. dosagem Viagra do certa. lobisomem, ó. Mas depois eu quero que o André explique aí. Pronto. E aí, indo a Joanópolis, a galera vai encontrar, né? Encontra. Encontra em mercearia, encontra onde lá? Parada do queijo. parada do É uma queijo, paçoca de interessante. amendoim muito gostosa. Ela é caseira. Tem da no pilão. Pronto. Vou levar. Não, tô Tá. sacanagem. Tá certo, então, gente. Mostra pra gente gostei. como é que faz, André. Explica aí pro Olha. pessoal como é que faz, pra quem tá em casa nos assistindo agora, como Tira é um que faz? pouco, segura aqui pra mim, Val. É. E mostra pra eles. Você segura um pouco, daí você tem que fazer meio que assim, joga, né? Vai Joga no rosto? Não, você comer, abre a pra boca, comer, porque joga ela... na Ah, tipo boca, assim. porque o caipira é assim, lobo. faz e joga, Vai e acerta. comer. Aí vai cair uns farelos, aí você vai limpando, vai estimulando. Vai entendi. Aí, Ele é muito entendi. Dá resultado, Não, viu? ele é todo esfarelado, Olha. né? Vai cair farelo pra caramba. Não, e funciona. Para ter 7 Funciona. filhos Aí, se homens, tiver você alguém- acha que é fácil? É, tá certo, verdade. E tem os bonecos, né? Tem mais alguma coisa aí Tem, pra mostrar? tem. Pode Tem- mostrar tem- aí pra Vamos mostrar pro Vamos mostrar. pessoal. Às vezes a pessoa quer levar uma lembrancinha. Ah, Legal, que meu. gracinha. Esse é o boneco É tipo uma lembrancinha, Ah. né? Isso, tem Isso. bastante. Olha lá, gente, que Com graça. caneta, tudo. Temos Aí nem dá incensário. medo, ó, de lobisomem, ó. Não, a cidade, ela roda uma economia em torno desse turismo do Olha, esse é o imaginário. incensário. Os brindes, olha, Ó. incensário. Que legal. Fecha aqui, vai. Fecha aqui, mostra pra quem tá em casa. E esse é presente pra vocês, tá? Obrigado. ganhamos! Muito obrigado. Olha só que legal, gente. Então, quem for lá pode voltar para casa com desse. É uma opção bacana também para dar de presente, Sim, né? com Uma certeza. sugestão interessante, porque a economia da cidade, ela também se desenvolve de acordo... Porque o turismo, ela não precisa ser apenas físico, ele pode ser o turismo, quando nós falamos do turismo do imaginário, que você perguntou, esse turismo do imaginário, ele tem a ver... Vamos pensar a seguinte coisa, as pessoas vão para a Escócia para ver o Monstro do Lago Ness, as pessoas vão para a Transilvânia para ver o Drácula, né? As pessoas vão para Varginha... pra Varginha ver é um o- exemplo bom, né? Um excelente de um exemplo, a cidade que fez um aproveitamento do folclore e com isso desenvolveu o turismo do imaginário, assim como São Tomé das Letras, Sim. com seus gnomos, e Joanópolis com seu lobisomem. Então nós pegamos esse viés e desenvolvemos já... Desde 1998 nós estamos com essa desenvoltura do turismo imaginário e tem dado muito certo, tem trazido muita gente, tem ajudado muitas pessoas, as pessoas têm se divertido muito, né? Então eu acho que é isso importante, valorizar a questão da cultura, a questão do folclore, dessa oralidade, dos contadores de causo, da moda de viola, enfim. Então o lobisomem movimenta uma série de coisas. Que legal. E lá em Joanópolis tem lobisomem de verdade, porque recentemente saiu, não sei se vocês viram, um vídeo na Ceilândia, lá em Brasília. Vocês chegaram a ver essa história, não? Cheguei. Você viu, Roberto? Não Um vi. vídeo que viralizou e todo mundo começou a comentar, falando que era um lobisomem, mas na verdade era um homem que estava
passeando com o seu cachorro ali, né? Mas tava meio escuro, assim. Vocês viram essa história? E todo mundo achou que cheguei era um a ver, lobisomem. ver essa história, considerando que é de Brasília, já é um tanto suspeito. Pode ser muita coisa, É, pode né? ser muita coisa. Lá, tá certo. É, lá é meio... Mas não foi um lobisomem, como diria o caipira, do legítimo. O Lá é lobisomem, de verdade. ele uiva? Ele uiva? Uiva, lobisomem, Então- uiva. E tem algumas características. Quando você escuta o correr dele, é um correr pesado, ele bate as orelhas, faz um barulho também, e o uivo do lobisomem, que é o uivo do lobo, e que todo mundo, quando escuta, Sai não fica para conferir. Ai, foi muito bacana o papo, Muito né? Muito bacana. obrigado por Bom, vocês terem eu que vindo. agradeço. Que bom, nós agradecemos. E aproveite para conhecer Joanópolis, né? Vamos lá conhecer, comer sim. Obrigada. um frango caipira, uma galinhada, uma Nossa, comida do já lobisomem, tô com água na os boca. doces, né? Então temos muita coisa a oferecer. Última pergunta, algum de vocês é 7º filho? Não, né? Não, eu não sou. Então tá bom, Não, Tá gente. tranquilo, eu também não sou, tô tranquilo também. Obrigado, Obrigada Walter. pela presença. Agradecer. Obrigado, André. Verdade. E daqui a pouco a gente volta. No próximo bloco tem Ariana Nucci. Fica por aí.